Meu tio era médico psiquiatra e sempre me contava essa história que aconteceu no manicômio onde ele trabalhava. Ele era um homem bem sério e não acreditava nessas coisas de espírito, energia negativa, essas coisas. Mas depois desse caso em especial, ele nunca mais foi o mesmo. Era uma época bem diferente, os tratamentos eram mais agressivos e os hospitais psiquiátricos eram muito isolados. O manicômio ficava numa construção antiga, daquelas com corredores enormes e paredes grossas. Meu tio falava que os gritos dos pacientes ecoavam por todo lugar, principalmente durante a noite. E naquela época não tinha esses remédios modernos, então os pacientes ficavam muito agitados. Mas esse caso em particular mexeu com a cabeça do meu tio. Ele começou a me contar essa história depois que se aposentou e dava para ver nos olhos dele que aquilo tinha marcado ele de um jeito muito profundo. Foi no inverno de 53 que trouxeram esse paciente. Meu tio contava que na hora que ele entrou no hospital, o tempo fechou de repente e começou uma tempestade muito forte. Os enfermeiros precisaram de 5 pessoas para conseguir segurar ele, de tão violento que ele estava. Mas o que assustou mesmo foi quando ele começou a falar numa língua que ninguém conhecia. Não era latim, nem grego, nem nada que alguém ali já tinha ouvido antes. Meu tio tentou fazer uma avaliação inicial, mas o paciente começou a ter convulsões tão fortes que quebraram a maca onde ele estava amarrado. A voz dele era estranha, parecia que saía do fundo da garganta, muito diferente da voz normal de uma pessoa. Os olhos dele reviravam e o corpo todo tremia, mas o pior era o cheiro. Meu tio dizia que nunca tinha sentido um cheiro igual àquele. Era como se algo estivesse apodrecendo por dentro dele. A tempestade lá fora só piorava, com trovões tão fortes que faziam as janelas todas tremerem. Meu tio contava que naquela mesma noite eles levaram o paciente para a ala de tratamento especial. Era um lugar separado do resto do hospital, onde ficavam os casos mais graves. Os enfermeiros mais antigos não queriam nem chegar perto do quarto. Diziam que tinha algo errado com aquele homem. Quando começaram o tratamento com eletrochoque, que era comum naquela época, aconteceu uma coisa que deixou todo mundo apavorado. No momento que ligaram os eletrodos, todas as luzes do hospital começaram a piscar e o paciente soltou um grito tão alto que quebraram todos os vidros da sala. Mas não era um grito normal de dor. Era um som que parecia vir de um lugar muito profundo, como se tivesse alguma coisa falando pela boca dele. Foi nessa hora que ele olhou direto para o meu tio e começou a falar coisas horríveis, chamando os médicos de servos do abismo, dizendo que eles iam pagar por estar ajudando as forças das trevas. Os dias foram passando e o paciente só piorava. Ele não comia, não bebia água, mas mesmo assim não perdia as forças. Pelo contrário, precisava de mais enfermeiros ainda para segurar ele durante as crises. Meu tio falava que o mais assustador era o jeito que ele olhava para as pessoas, como se conseguisse enxergar dentro da alma delas. Durante as sessões de tratamento, ele começava a falar coisas da vida pessoal dos médicos e enfermeiros, coisas que não tinha como ele saber. Contava segredos que ninguém conhecia, falava de coisas que tinham acontecido com a família das pessoas. E sempre com aquela voz estranha, aquele cheiro horrível que não saía do quarto. Os outros pacientes do hospital começaram a ficar muito agitados, gritavam de medo quando passavam perto do quarto dele. Diziam que tinha uma sombra escura que ficava andando pelas paredes. Uma noite, aconteceu algo que fez meu tio finalmente perceber que aquilo não era um caso psiquiátrico normal. Ele estava fazendo a ronda de costume quando ouviu uns barulhos estranhos vindo do quarto do paciente. Quando abriu a pequena janela da porta para olhar, viu que o homem estava flutuando em cima da cama, com o corpo todo contorcido numa posição impossível para um ser humano normal. E não era só isso. As paredes do quarto estavam todas cobertas de uma gosma preta que parecia estar viva, se mexendo sozinha.
O paciente virou a cabeça num ângulo completamente anormal e começou a rir, mas era uma risada que gelava a alma. Meu tio tentou chamar os enfermeiros, mas quando eles chegaram, o paciente já estava deitado na cama, como se nada tivesse acontecido. Só que as manchas pretas continuavam nas paredes e aquele cheiro tinha ficado ainda mais forte. Foi nessa mesma semana que as coisas pioraram de vez. Durante mais uma sessão de eletrochoque, o paciente começou a falar com a voz do filho de um dos médicos, uma criança que tinha morrido afogada anos atrás. Ele sabia detalhes do acidente que ninguém além da família conhecia. O médico ficou em choque e saiu correndo da sala. Depois disso, ninguém mais queria fazer os tratamentos. Os enfermeiros começaram a pedir demissão, diziam que sonhavam com o paciente, que ele aparecia nos pesadelos deles, falando coisas horríveis. Até os produtos de limpeza não conseguiam tirar aquele cheiro do quarto, e as manchas pretas nas paredes aumentavam cada dia mais. Meu tio começou a perceber que as luzes do corredor sempre queimavam quando alguém passava perto do quarto, como se alguma coisa sugasse toda a energia do lugar. Numa manhã, os gritos do paciente eram diferentes do normal. Meu tio contava que quando chegou no quarto, viu que o homem estava tendo a pior convulsão de todas. O corpo dele tremia tanto que a cama de metal começou a entortar. A voz não parecia mais humana, era como um rugido de algum tipo de animal. A temperatura do quarto tinha baixado tanto que dava para ver a respiração das pessoas, mesmo sendo um dia quente. De repente, o paciente olhou direto para o meu tio e falou que tinha mais alguém ali com eles, alguém que não era desse mundo. No mesmo instante, todos os objetos do quarto começaram a voar pelos ares, como se um vento muito forte estivesse passando por ali. Mas o vento só afetava aquele quarto, o resto do hospital estava normal. Foi quando meu tio viu uma sombra enorme se formando atrás do paciente, uma coisa escura que subia pelo teto. Na mesma noite, o paciente morreu de uma forma que ninguém conseguiu explicar. O corpo dele foi encontrado todo contorcido, com os olhos completamente brancos e a boca aberta num grito silencioso. O mais estranho é que mesmo depois da morte, o corpo continuava quente, como se ainda estivesse vivo. Tentaram fazer autópsia, mas os instrumentos cirúrgicos quebravam toda vez que encostavam no corpo. E aquele cheiro continuava, ainda mais forte que antes. Meu tio falava que na hora de fechar o quarto, ouviu aquela voz rouca sussurrando no ouvido dele. "Vocês não podem me prender aqui." Depois disso, lacrou a porta e nunca mais ninguém entrou naquele lugar. Os pacientes que ficavam perto dali eram transferidos porque diziam ouvir gritos e risadas vindas do quarto vazio, principalmente durante a noite. As manchas pretas nas paredes nunca saíram, e até hoje ninguém consegue explicar que tipo de substância era aquela. Meu tio tentou voltar ao trabalho normal depois disso, mas nunca mais foi a mesma pessoa. Ele começou a notar coisas estranhas acontecendo no hospital inteiro. Os outros pacientes falavam que viam uma sombra escura andando pelos corredores durante a noite, sempre perto do quarto fechado. As luzes nunca mais funcionaram direito naquela ala, não importava quantas vezes trocassem. Os enfermeiros novos que não sabiam da história acabavam pedindo transferência depois de algumas semanas. Diziam que sentiam alguma coisa pesada observando eles o tempo todo. E toda vez que tinha tempestade, dava para ouvir aquela voz estranha, ecoando pelos corredores, sussurrando numa língua que ninguém entendia. Meu tio começou a ter pesadelos terríveis, sempre com aquele paciente falando que tinha trazido algo muito pior com ele para o hospital. Anos depois, quando meu tio já estava aposentado, ele me contou que aquele caso mudou tudo o que ele acreditava sobre a mente humana. Ele guardava um caderno com anotações de tudo o que aconteceu, mas nunca mostrou para ninguém, com medo que achassem que ele tinha enlouquecido também.
A única coisa que ele me disse antes de morrer era que tinha coisas no mundo que a medicina nunca ia conseguir explicar. E que aquele paciente não estava doente, estava possuído por alguma coisa antiga e maligna que só usou o corpo dele como porta de entrada. Até hoje, aquele quarto continua trancado no hospital. Ninguém teve coragem de derrubar aquela ala, mesmo depois de tantos anos. As pessoas que trabalham lá evitam passar perto, principalmente à noite. Dizem que às vezes ainda dá para sentir aquele cheiro estranho no corredor e que as manchas pretas nas paredes parecem aumentar quando ninguém está olhando. Era um domingo à tarde quando meu primo me ligou. Aí, vamos conhecer aquele hospital velho que fechou? Me deu um frio na barriga na hora. Sabe aquele lugar que todo mundo da cidade conhece, mas ninguém tem coragem de ir? Então, era esse hospital. Meus pais sempre falavam para eu não chegar nem perto, que era perigoso, que tinha acontecido umas coisas estranhas lá. A gente morava numa cidade pequena, e esse hospital ficava meio afastado, numa parte mais alta. Dava para ver ele lá de longe, aquele prédio enorme, todo cinza, com as janelas quebradas. E aí meu primo veio com essa ideia. No começo eu falei não, mas ele insistiu tanto que acabei concordando. Ele disse que ia chamar mais 3 amigos nossos da escola. Na hora pensei, se for todo mundo junto, não tem perigo. Mas hoje eu sei que essa foi a pior decisão que já tomei na vida. A gente combinou de se encontrar na pracinha perto da minha casa umas 3 da tarde. Era verão, um calor danado. O sol estava forte mesmo. Todo mundo levou mochila com água, lanterna, essas coisas. Meu primo ainda brincou. Se aparecer algum fantasma, a gente joga água nele. Todo mundo riu, mas eu estava com uma sensação estranha. Sabe quando você sente que não devia fazer uma coisa? Pois é, no caminho até lá, a gente foi conversando sobre as histórias que o pessoal contava do hospital. Diziam que tinha um paciente que morreu trancado numa cela especial, que ele ficou tanto tempo isolado que acabou enlouquecendo de vez. E o pior é que ninguém sabia direito como ele tinha morrido. Uns falavam que foi de fome, outros que ele tinha se machucado. Tinha até gente que dizia que os médicos tinham esquecido ele lá de propósito. A cada história que a gente contava, meu estômago ia embrulhando mais. Mas aí já era tarde, já estava todo mundo junto, não tinha como voltar atrás. A gente chegou no hospital, já era quase 4 da tarde. Nossa, aquele lugar era muito maior de perto. Os muros eram bem altos, todos pichados, e tinha um portão de ferro enorme na entrada, daqueles bem antigos e pesados. Um dos meninos conseguiu achar um buraco no muro dos fundos, onde dava para passar um por um. Quando entrei no terreno do hospital, minha boca ficou seca na hora. O pátio era gigante, todo cheio de mato alto. Tinha uns bancos quebrados espalhados e umas árvores bem velhas. O barulho dos nossos passos no meio daquele matagal parecia que ecoava. E o mais estranho é que não tinha nem passarinho cantando, sabe? Era um silêncio que incomodava. Dava para ver que aquele lugar tinha sido bonito um dia, mas agora estava todo abandonado, com as paredes descascando e cheio de janelas quebradas. Meu primo foi na frente com a lanterna, guiando todo mundo. A gente entrou por uma porta dos fundos que estava meio arrebentada. O cheiro lá dentro era forte, mistura de mofo com poeira. Nossos passos faziam um barulho esquisito no chão sujo. E a luz do sol, que entrava pelas janelas quebradas, deixava tudo meio amarelado. As paredes tinham umas manchas de infiltração. E estava tudo cheio de folhas secas que o vento trazia. A gente começou a andar pelos corredores, olhando os quartos vazios. Tinha papel velho espalhado pelo chão, pedaços de móveis quebrados e umas macas enferrujadas jogadas pelos cantos. Cada canto que a gente olhava fazia meu coração bater mais forte. E não era só eu não, dava para ver que todo mundo estava nervoso. Mas ninguém queria demonstrar, sabe? A gente tentava fazer piada para disfarçar o medo,
Mas aquele lugar tinha alguma coisa estranha. Parecia que estava vivo, observando cada passo nosso. No terceiro andar, a gente achou uma placa velha escrita Área Restrita Isolamento. Era exatamente o que a gente estava procurando. Meu primo olhou para todo mundo como quem diz, vamos! Mas eu senti minhas pernas ficando moles. O corredor era mais estreito que os outros e mais escuro também. A luz do sol quase não chegava ali. Um dos meninos falou que era melhor voltar, que já tinha dado para ver bastante coisa, mas os outros nem deram ouvidos. Aí a gente foi andando devagar, iluminando o caminho com as lanternas. Tinha umas portas de metal pesadas dos dois lados, todas fechadas, menos uma que estava meio aberta. De repente, começou um vento muito forte lá fora, e as janelas, que ainda tinham vidro, começaram a fazer um barulho esquisito. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. O pior é que quanto mais a gente andava, mais abafado ficava o ar, como se o corredor fosse ficando cada vez mais apertado. Na última cela do corredor, a gente viu que tinha alguma coisa diferente. A porta era mais grossa que as outras e tinha uma janelinha pequena com umas grades bem finas. Meu primo chegou mais perto e iluminou lá dentro com a lanterna. Na hora, eu senti todo o meu corpo travar. Sabe quando você quer se mexer, mas não consegue? A cela tinha umas marcas estranhas nas paredes. Parecia que alguém tinha tentado escrever alguma coisa com as próprias unhas. No canto, tinha um colchão velho, todo rasgado, e umas correntes presas na parede. Mas o que mais me assustou foi ver que tinha umas coisas jogadas no chão que pareciam ser do paciente que morreu ali. Um pente quebrado, uns pedaços de papel e um sapato velho. Era como se o tempo tivesse parado naquela cela, guardando as últimas coisas que aquela pessoa tinha usado antes de morrer. Foi nessa hora que um dos meninos falou baixinho: "Tem alguém respirando aí dentro." Todo mundo ficou quieto, tentando ouvir. No começo, eu achei que era só o vento, mas aí dava mesmo para escutar uma respiração pesada vindo lá de dentro da cela. Minha barriga começou a doer de nervoso, e minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a lanterna. Um dos meus amigos começou a chorar baixinho, dizendo que queria ir embora, mas quando a gente foi se virar para sair dali, escutou um barulho de metal se arrastando dentro da cela. Na hora, todo mundo parou. Era como se as correntes da parede estivessem se mexendo sozinhas. Aí a gente ouviu uma voz, parecia um sussurro rouco, perguntando: "Por que você me deixou aqui?" Meu corpo inteiro se arrepiou e eu comecei a suar frio. Era igualzinho às histórias que o pessoal da cidade contava, só que agora a gente estava vivendo aquilo. De repente, a lanterna do meu primo começou a falhar. Ele bateu nela umas 3 vezes, mas não adiantou nada. A outra lanterna que a gente tinha também começou a ficar fraca, deixando o corredor cada vez mais escuro. O ar foi ficando mais pesado, como se tivesse alguma coisa apertando nosso peito. A voz começou a ficar mais alta, repetindo a mesma pergunta, só que agora parecia que tinha raiva. A gente tentou sair correndo, mas era como se nossas pernas estivessem presas no chão. Foi quando a gente viu 2 olhos brilhando no escuro da cela, olhando direto pra gente através daquela janelinha com grade. Não eram olhos normais, não, eram brancos, sem pupila nenhuma. E a cada segundo que passava, aqueles olhos iam chegando mais perto da grade, como se aquela coisa estivesse se arrastando em nossa direção. Todo mundo começou a gritar ao mesmo tempo e saiu correndo. Foi tudo tão rápido que a gente se separou no corredor escuro. Eu tropecei numa coisa no chão e caí, ralando meu joelho inteiro. Quando levantei, não via mais ninguém. Só ouvia os passos dos meus amigos correndo e gritando longe. Minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia ficar em pé. Tentei gritar chamando alguém, mas minha voz não saía direito, parecia que tinha algo apertando minha garganta. O pior é que eu estava tão nervoso que não lembrava mais o caminho que a gente tinha feito para chegar até ali. Cada barulho que eu escutava fazia meu coração disparar mais ainda. E aquela voz continuava me perseguindo.
Agora parecia que vinha de todos os lugares, ao mesmo tempo, perguntando sem parar por que tinham deixado ele ali. Na hora do desespero, acabei entrando numa sala que tinha ali perto, pensando que era o caminho da saída. Mas era só mais uma sala velha e vazia. Quando fui dar meia volta para sair, vi uma sombra passando rápido na porta. Era uma coisa magra e alta, que se mexia de um jeito esquisito, como se não conseguisse andar direito. Fiquei parado ali, sem conseguir me mexer, sentindo meu corpo inteiro tremer. A sombra foi chegando mais perto e eu consegui ver que era uma pessoa muito magra, usando uma roupa toda rasgada. Mas o rosto dela, nossa, até hoje eu não consigo explicar direito. Era como se não tivesse rosto, sabe? Só aqueles olhos brancos me encarando. Nessa hora, senti uma coisa quente escorrendo pela minha perna. Foi aí que percebi que tinha feito xixi nas calças de tanto medo. Nunca senti tanto pavor na minha vida. Não sei como, mas consegui sair correndo daquela sala. Meu corpo todo tremia, minha cabeça rodava e eu só pensava em encontrar uma saída. Os corredores pareciam um labirinto e eu já não sabia mais se estava subindo ou descendo. Aquela coisa vinha atrás de mim, eu podia ouvir o barulho dos passos dela se arrastando no chão. De vez em quando eu olhava para trás e via aquela sombra magra virando os corredores, sempre me seguindo. Desci um monte de escada correndo, tropeçando nos degraus, machucando minha perna inteira. O suor escorria tanto no meu rosto que eu mal conseguia enxergar. Meu peito doía de tanto correr, mas eu não podia parar. E aquela voz não parava, sempre perguntando a mesma coisa, cada vez mais perto de mim. Por sorte, acabei achando aquela porta dos fundos por onde a gente tinha entrado. Nunca corri tanto na minha vida como corri naquele pátio cheio de mato. Nem olhei se tinha alguém me seguindo, só queria sair dali. Passei voando por aquele buraco no muro e continuei correndo sem parar até chegar na rua. Foi só quando cheguei perto de umas casas que eu parei para respirar. Minhas pernas estavam bambas, minha roupa toda molhada de suor e eu ainda tremia muito. Encontrei meus amigos mais na frente, todo mundo chorando e tremendo igual eu. A gente ficou um tempão ali parado, sem conseguir falar nada, só se abraçando e chorando. Ninguém quis contar para os nossos pais o que tinha acontecido. Até hoje, a gente evita falar sobre esse dia. Mas uma coisa eu sei, aquele paciente ainda está lá, naquela cela, esperando outras pessoas chegarem perto. E quando alguém chega, ele sempre faz a mesma pergunta. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir. Antes de começar esse relato, quero deixar bem claro que essa história não é para pessoas que não acreditam em coisas sobrenaturais. O que aconteceu comigo naquela noite dos anos 90 mudou completamente minha forma de ver o mundo espiritual. Naquela época, a gente não tinha toda essa tecnologia de hoje, então os hospitais eram bem diferentes, mais escuros, mais silenciosos. E esse hospital onde eu trabalhava carregava muitas histórias antigas, daquelas que o pessoal mais velho sempre contava durante o café. Nossa, até hoje eu sinto meu corpo inteiro tremer quando lembro dessa noite. Não tô aqui para convencer ninguém, só quero dividir o que aconteceu comigo. Se você é daqueles que não acredita nessas coisas, é melhor parar por aqui mesmo. Aquela noite no plantão estava bem calma. Trabalho nesse hospital antigo há um tempinho. E naquela noite eu estava cuidando do corredor norte, sabe? É um corredor bem comprido, meio escuro, cheio de quartos. A gente sempre reclama que as luzes piscam muito ali, mas o pessoal da manutenção nunca resolve direito. Aí, mais ou menos lá pelas 3 da manhã, eu estava fazendo a ronda normal, checando os pacientes que dormiam. O corredor estava silencioso.
Só dava para ouvir aquele barulho das luzes fluorescentes e o ronco de alguns pacientes. E sabe aquela sensação que tem alguém te olhando? Então, eu comecei a sentir isso. No começo, tentei ignorar, porque a gente que trabalha à noite em hospital acaba ficando meio paranoico mesmo. Mas aí eu comecei a sentir um frio na espinha, sabe? E não era um frio normal, não. Era como se alguém tivesse passando gelo nas minhas costas. O ar ficou mais pesado, mais difícil de respirar, e meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir nas minhas orelhas. Aí eu parei um pouco, tentei me acalmar, tomei um gole d'água do meu garrafinha. Mas aquela sensação não passava de jeito nenhum. Daí, aconteceu uma coisa que me deixou em choque. As luzes começaram a piscar mais forte. Tipo, não era aquela piscadinha normal, não. Era como se alguém estivesse brincando com o interruptor, sabe? Ligando e desligando bem rápido. E no meio dessas piscadas, eu juro que vi uma mulher parada no fim do corredor. Ela estava usando um uniforme branco, tipo de enfermeira antiga, mas tinha algo muito estranho nela. Não dava para ver direito o rosto dela. Era como se tivesse uma mancha branca no lugar. Aí meu corpo inteiro congelou. Fiquei parado que nem estátua, querendo correr, mas não conseguindo me mexer. A temperatura caiu tanto que dava para ver minha respiração saindo que nem fumacinha. E o mais assustador é que ela não se mexia. Ficava só lá parada, virada na minha direção. Os pacientes que sempre falavam dessa enfermeira antiga não estavam mentindo, não. Eu queria gritar, chamar alguém, mas minha voz não saía. Era como se tivesse algo apertando minha garganta. Minhas pernas tremiam tanto que achei que ia cair ali mesmo. E quando eu estava ali paralisado, aconteceu uma coisa ainda mais assustadora. A enfermeira começou a se mexer, mas não era um andar normal, não. Era como se ela deslizasse pelo chão, sabe? E cada vez que ela vinha mais perto, as luzes iam piscando mais forte. O corredor ficou tão gelado que minhas mãos começaram a formigar. E o pior é que eu não conseguia desviar o olhar daquela mancha branca no lugar do rosto dela. Era como se tivesse alguma coisa me prendendo ali. Aí eu comecei a ouvir um barulho estranho. Parecia um choro baixinho misturado com gemido, daqueles que dá arrepio na alma da gente. E quanto mais perto ela chegava, mais alto ficava esse barulho. Meu uniforme estava encharcado de suor, mesmo com aquele frio todo. E sabe o que é mais estranho? Os pacientes que sempre eram agitados durante a noite estavam num silêncio sepulcral, como se eles também tivessem sentindo a presença dela. Daí eu consegui ver que tinha umas manchas escuras no uniforme dela. Pareciam antigas manchas de sangue, e as mãos dela eram meio transparentes, como se não fossem totalmente sólidas. De repente, ela parou bem no meio do corredor, a uns 5 metros de mim. Foi aí que eu senti um cheiro forte de remédio antigo, misturado com um cheiro podre, sabe? Daqueles que embrulha o estômago da gente. E por mais que eu quisesse, não conseguia me mexer nem 1 centímetro. Era como se meus pés tivessem grudados no chão. Minha cabeça começou a girar e eu comecei a ouvir vozes sussurrando. Pareciam gritos de socorro bem distantes. O ar estava tão pesado que cada respiração era uma luta. E aí, do nada, ela inclinou a cabeça para o lado, num movimento que não parecia natural, sabe? Como se as juntas dela não funcionassem direito. Nessa hora, meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. A sensação era de que o tempo tinha parado e só existia eu e aquela coisa ali naquele corredor. Os sussurros foram ficando mais altos e eu comecei a entender algumas palavras. Eram pedidos de ajuda, pessoas implorando por piedade. Foi quando ela levantou o braço na minha direção e eu vi que tinha alguma coisa pingando da mão dela. Parecia água escura. Foi nessa hora que meu corpo finalmente respondeu e eu saí correndo desesperado pelo corredor. Não olhei para trás, não. Mas dava para sentir aquela presença vindo atrás de mim. O barulho das minhas passadas ecoava junto com aquele choro estranho. Eu corria que nem um doido, tropeçando nas próprias pernas, batendo nas paredes. Meu coração parecia que ia sair pela boca.
O suor escorria tanto que meus olhos ardiam e eu mal conseguia enxergar direito para onde estava indo. E aquele cheiro de remédio velho com coisa podre não saía do meu nariz. As luzes continuavam piscando por onde eu passava, como se aquela coisa tivesse me seguindo. Eu tentava gritar por ajuda, mas minha voz saía fraca. Parecia mais um gemido abafado. Era como se o ar tivesse ficado pesado demais para conseguir falar. E o pior é que todo mundo parecia ter sumido do hospital. Não tinha ninguém nos corredores, nenhum outro funcionário. Era como se eu tivesse sozinho com aquela coisa. Quando eu finalmente consegui chegar na sala dos enfermeiros, minhas pernas estavam tão bambas que eu quase caí. Entrei correndo e bati a porta com toda a força. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia travar a fechadura. Me encostei na parede e escorreguei até sentar no chão, tentando recuperar o fôlego. O coração ainda batia que nem tambor no peito. Foi aí que eu percebi que tinha algo errado. A sala estava toda bagunçada, com papéis espalhados pelo chão e as gavetas todas abertas. E tinha um cheiro forte de mofo, coisa antiga, sabe? As luzes da sala começaram a piscar também, e eu vi que tinha manchas escuras escorrendo pelas paredes, pareciam água suja. O ar foi ficando cada vez mais gelado, e eu comecei a ouvir aquele choro de novo, mas agora parecia que vinha de dentro da sala. Daí eu olhei para o espelho que tinha na parede e quase desmaiei. Lá estava ela, parada atrás de mim, com aquele rosto em branco virado na minha direção. Nessa hora eu senti meu corpo inteiro congelar de novo. O frio era tanto que meus dentes batiam sem parar. Ela estava ali, parada atrás de mim, e eu só conseguia ver pelo reflexo do espelho. As manchas nas paredes começaram a escorrer mais rápido e aquele cheiro de podre ficou ainda mais forte. Meu estômago embrulhou tanto que achei que ia passar mal ali mesmo. Daí ela começou a se aproximar de mim, deslizando pelo chão que nem antes. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. Era como se todo o meu corpo tivesse virado pedra. As vozes de socorro foram ficando mais altas, e agora eu conseguia ouvir claramente. Eram gritos de pacientes implorando para ela parar. O suor gelado escorria pela minha testa e minha visão começou a ficar embaçada. Tentei gritar de novo, mas só saiu um gemido fraco. A sala inteira estava girando e as luzes piscavam cada vez mais rápido. Aquela coisa chegou tão perto que eu podia sentir o frio que saía dela. Era como se estivesse dentro de um freezer. Quando ela esticou a mão em direção ao meu ombro, eu senti uma dor horrível na cabeça, como se tivesse 1000 agulhas espetando ao mesmo tempo. As vozes de socorro viraram gritos de agonia, tão altos que pareciam que iam estourar meus ouvidos. O cheiro de podre ficou insuportável e eu comecei a sentir gosto de sangue na boca. As manchas nas paredes começaram a escorrer mais rápido ainda e agora pareciam ter vida própria, se movendo em direção a gente. Minha vista começou a escurecer nas bordas, como se eu fosse desmaiar. O corpo todo tremia sem controle e eu sentia que ia morrer ali mesmo. Foi quando a mão dela encostou no meu ombro. Nossa, nunca senti um frio igual aquele na vida. Era como se tivessem jogado água gelada dentro das minhas veias. E bem nessa hora, todas as luzes da sala explodiram ao mesmo tempo, deixando tudo na escuridão total. Não sei quanto tempo fiquei desmaiado ali no chão da sala. Quando acordei, a primeira coisa que notei foi aquela dor forte na cabeça. Parecia que tinha levado uma pancada. A sala estava toda escura ainda, só entrava um pouquinho de luz pela janela. Fiquei um tempão deitado ali, sem coragem de me mexer, com medo de que aquela coisa ainda estivesse por perto. Meu corpo todo doía, como se eu tivesse corrido uma maratona, e aquele gosto de sangue ainda estava na minha boca. Tentei me levantar devagar, mas estava tão tonto que precisei me apoiar na parede. Foi aí que percebi que meu uniforme estava todo molhado, mas não era só suor, não. Tinha umas manchas escuras nele, parecidas com aquelas que tinha no uniforme da enfermeira.
O cheiro de podre ainda estava no ar, mais fraco, mas ainda dava para sentir. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia ficar em pé. E o mais estranho é que tinha umas marcas de queimadura no meu ombro, exatamente onde ela tinha me tocado. Quando finalmente consegui chegar até a porta, vi que o sol já estava nascendo. A luz entrava fraca pelas janelas do corredor e tudo parecia normal de novo. As manchas nas paredes tinham sumido. As luzes estavam todas apagadas por causa das lâmpadas queimadas. Saí da sala meio cambaleando e fui andando devagar pelo corredor. Meu corpo todo tremia ainda e eu tinha que parar a cada poucos passos para me apoiar na parede. A cabeça rodava tanto que eu achei que ia cair. Foi quando eu passei na frente de um dos quartos e vi uma senhora sentada na cama, me olhando fixamente. Ela abriu um sorriso triste e falou bem baixinho. Ela também veio atrás de você, não foi? Agora você sabe que a gente não estava mentindo. Depois disso, a senhora se deitou e virou para o lado, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali parado, sentindo meu coração disparar de novo. Aquela marca de queimadura no meu ombro começou a arder e eu senti aquele frio na espinha de novo. Mas dessa vez, eu não esperei para ver o que ia acontecer. Juntei a força que me restava e saí dali o mais rápido que pude. Nessa época, os plantões da manhã já tinham começado a chegar. Mas eu não fiquei ali para contar nada para ninguém, não. Peguei minhas coisas e saí sem falar com ninguém. Só queria ir embora daquele lugar. Minha cabeça ainda latejava e eu sentia aquele gosto ruim de sangue na boca. O caminho até em casa foi um tormento. Eu olhava para todo lado achando que ia ver ela de novo. Cada pessoa de roupa branca que passava por mim fazia meu coração disparar. E aquela marca de queimadura no ombro não parava de arder, parecia que estava ficando mais quente. As palavras daquela senhora no quarto não saíam da minha cabeça. Era como se ela soubesse exatamente o que tinha acontecido comigo. E o pior é que eu comecei a lembrar de todas as histórias que os pacientes contavam sobre a enfermeira do rosto branco. E agora, tudo fazia sentido. Aquele cheiro de remédio velho misturado com podre parecia que tinha grudado no meu nariz. Não importava o quanto eu tentasse esquecer. Na hora que cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi olhar aquela queimadura no espelho. Nossa, quase caí para trás quando vi. Era uma marca perfeita de mão, como se alguém tivesse segurado meu ombro com uma mão gelada. A pele estava toda vermelha e inchada em volta. Tentei passar uma pomada, mas doía tanto que eu mal conseguia encostar. Foi aí que notei outra coisa estranha. Tinha umas manchas escuras no meu uniforme que não saíam de jeito nenhum, por mais que eu lavasse. Era como se tivessem marcado o tecido para sempre. E mesmo depois de tomar banho e trocar de roupa, eu ainda sentia aquele frio estranho, principalmente quando pensava naquela noite. De vez em quando, eu ainda acordo no meio da noite, sentindo aquele mesmo aperto na garganta, aquele mesmo cheiro de remédio velho. E toda vez que olho no espelho, a marca da mão dela ainda está lá no meu ombro, me lembrando que não foi só um pesadelo. Na hora que ele chegou no hospital, todo mundo já percebeu que era um caso diferente. O homem era alto, bem arrumado e tinha um jeito educado de falar. Não parecia nada com os outros pacientes que a gente costumava receber. Ele foi trazido pela família depois de passar dias sem dormir, dizendo que via coisas estranhas pelos cantos da casa. O doutor responsável me chamou para ajudar a fazer a internação. E eu confesso que fiquei impressionado com o estado dele. Os olhos vermelhos de tanto ficar acordado, as mãos tremendo sem parar, o suor escorrendo mesmo com o frio que fazia. No começo, ele ficava quieto, só olhando para os cantos do quarto, como se estivesse procurando alguma coisa. Mas quando a noite chegou, foi que tudo começou a ficar realmente esquisito. Ele começou a gritar que tinha alguma coisa com chifres andando pelo corredor, que conseguia ver os olhos vermelhos brilhando no escuro.
A gente até tentou dar um calmante para ele, mas não adiantava nada. Era como se ele estivesse vendo essas coisas bem na frente dele, tão real quanto eu e você. Os outros pacientes começaram a ficar agitados com os gritos dele. Era sempre a mesma coisa. Ele descrevia essas criaturas horríveis, com dentes afiados e olhos que brilhavam que nem brasa. O pior é que ele falava com tanta certeza, dava tantos detalhes, que às vezes eu me pegava olhando para os cantos escuros do corredor, procurando essas coisas que ele dizia ver. Os médicos falavam que era só resultado da falta de sono, que era a cabeça dele pregando peças, mas tinha alguma coisa diferente nesse caso. Não era como os outros pacientes que a gente atendia, que mudavam as histórias que contavam ou ficavam confusos. Ele sempre descrevia as mesmas criaturas, do mesmo jeito, sem mudar nenhum detalhe. E tinha mais uma coisa estranha. Os gatos que viviam no pátio do hospital, que sempre entravam nos corredores durante a noite, começaram a evitar passar perto do quarto dele. Eles chegavam até a entrada da ala, paravam, ficavam olhando para dentro com o pelo todo arrepiado e depois saíam correndo. Nunca tinha visto os bichos agirem desse jeito antes. Numa noite de plantão, estava fazendo minha ronda normal quando escutei um barulho de choro vindo do quarto dele. Não era um choro normal, não. Parecia mais um gemido de dor, daqueles que dá um aperto no coração de ouvir. Quando cheguei na porta, vi ele encolhido no canto, tremendo que nem vara verde. Os olhos dele estavam arregalados, fixos numa parte escura do quarto, e ele não parava de repetir: "Eles estão vindo, eles estão vindo." Entrei devagar no quarto para tentar acalmar ele, mas na hora que pisei lá dentro, senti um frio diferente, daqueles que atravessa até os ossos. Era estranho porque o resto do hospital estava num calor danado, mas naquele quarto parecia que estava fazendo uns 10 graus. Tentei acender a luz mais forte, só que ela começou a piscar sem parar, feito um raio piscando no céu. Foi aí que ele apontou para o canto e gritou: "Tá vendo? Ali, olha os chifres dele, os olhos vermelhos." Nessa hora, juro que senti um cheiro forte de enxofre, igual quando risca um fósforo. Todo o meu corpo ficou arrepiado quando percebi que as sombras naquele canto do quarto pareciam mais escuras que o normal, mais densas. Era como se elas tivessem vida própria, se mexendo devagar, mesmo sem ter nada ali para fazer sombra. O paciente começou a tremer ainda mais, apertando os joelhos contra o peito. De repente, a temperatura caiu mais ainda, tanto que dava para ver nossa respiração saindo feito fumaça. As luzes continuavam piscando, e a cada piscada eu tinha a impressão que as sombras ficavam diferentes, como se estivessem mudando de forma. O mais assustador é que comecei a ouvir um som baixinho, parecia um rosnado bem fraco, vindo exatamente daquele canto escuro. Minha boca ficou seca na hora, minhas pernas começaram a ficar bambas e senti aquele suor frio descendo pela espinha. Foi quando vi 2 pontos vermelhos brilhando naquela escuridão, igual 2 olhos me encarando. E o paciente começou a gritar desesperado: "Agora você também tá vendo, não tá? Eu falei que eles eram reais." Não consegui ficar mais nenhum segundo naquele quarto. Saí correndo pelo corredor e fui chamar ajuda. Mas quando voltei com outros 2 enfermeiros, aquela sensação estranha tinha passado. As luzes pararam de piscar, a temperatura tinha voltado ao normal e até o cheiro de enxofre sumiu. O paciente continuava encolhido no canto, chorando baixinho, mas agora ele só repetia: "Eles vão voltar, eles sempre voltam." Nenhum dos meus colegas acreditou quando contei o que tinha acontecido. Falaram que eu estava deixando as histórias do paciente mexerem com minha cabeça, que era só imaginação. Mas eu sabia que tinha visto alguma coisa naquela escuridão. Aqueles olhos vermelhos eram reais demais. E tinha outra coisa que ninguém conseguia explicar. Nas paredes do quarto começaram a aparecer marcas de arranhões, bem fundos, como se alguma coisa com garras tivesse passado por ali. Toda vez que limpavam,
No dia seguinte apareciam marcas novas, sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito. As coisas foram piorando com o passar dos dias. O paciente já não comia direito, mal conseguia dormir, vivia pulando de susto por qualquer barulhinho. Sempre que anoitecia, ele começava a ficar mais agitado, dizendo que as criaturas estavam chegando mais perto, que elas ficavam cada vez maiores. Uma noite, um dos enfermeiros mais antigos do hospital passou na frente do quarto e saiu correndo, branco que nem papel. Quando conseguiu se acalmar, ele contou que tinha visto uma sombra enorme se mexendo lá dentro, maior que uma pessoa normal, e que tinha 2 chifres enormes na cabeça. O mais estranho é que bem nessa hora, todos os aparelhos elétricos da ala começaram a dar problema ao mesmo tempo, as luzes todas piscando feito loucas. E aquele cheiro de enxofre voltou, mais forte que nunca, se espalhando por todo o corredor. O pior aconteceu numa noite de chuva forte. Eu estava terminando de fazer a ronda quando escutei o grito mais desesperador que já ouvi na vida, vindo do quarto dele. Corri para lá junto com outros 2 enfermeiros, mas a porta não abria de jeito nenhum. Parecia que tinha alguma coisa segurando do outro lado. A gente empurrava com toda a força e nada. Os gritos foram ficando cada vez mais altos, misturados com aquele som de rosnado que eu tinha ouvido antes, só que agora muito mais forte. As luzes do corredor inteiro começaram a explodir uma por uma, deixando tudo na escuridão. O cheiro de enxofre estava tão forte que chegava a embrulhar o estômago. Quando finalmente conseguimos arrombar a porta, a cena que a gente viu nunca mais saiu da minha cabeça. O quarto todo revirado, as paredes cheias de arranhões novos e o paciente jogado no chão, com os olhos arregalados, apontando para o teto e tremendo sem parar. Chamamos os médicos correndo, mas não tinha mais o que fazer. O paciente não falava mais nada, só ficava olhando fixo para o teto com uma expressão de pavor. Internaram ele numa ala mais reservada, mas ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Ficava o dia inteiro parado, olhando para o nada. De vez em quando a gente percebia que ele acompanhava alguma coisa com os olhos, como se ainda visse essas criaturas andando por aí. O mais esquisito é que depois dessa noite, toda vez que alguém passava perto do quarto antigo dele, sentia aquele mesmo frio estranho e o cheiro de enxofre. As marcas de arranhões nunca mais saíram da parede, não importava quantas vezes pintassem por cima. Os gatos continuaram evitando aquele lugar, e volta e meia, alguns enfermeiros diziam ter visto sombras com chifres pelos cantos, principalmente durante a noite. Até hoje me pergunto se ele realmente estava louco ou se tinha alguma coisa naquele hospital que só ele conseguia ver. Alguma coisa que, naquela noite, por um momento, eu também conseguia enxergar.